Bom dia, bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, paz e graça. Deus te abençoe. Nesse dia te dê um dia cheio de vitória para você. Você já viu que eu falo muito? Eu falo bastante aí, bastante vídeos que a gente tem feito. Mas interessante que eu percebi que a melhor forma de você falar ou pregar para alguém é sem palavras. Falar sem palavras. Além de ser a melhor forma, eu acho que é a mais difícil. E é uma forma que muitos homens de Deus têm perdido, não têm conseguido alcançar esse objetivo. Porque geralmente fala daquilo que não vive, geralmente fala daquilo que ainda não consegue alcançar ou cumprir aquilo que ele fala. Às vezes aponta o dedo e não faz aquilo que a própria língua fala. A palavra de Deus diz em Mateus 22, Mateus 23, versículo 2. Mateus 23, versículo 2. Diz assim: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas, os fariseus, os pastores, os presbíteros, diáconos, padres, todos esses líderes dessa geração. Eles se assentam nas cadeiras de Moisés. Faz tudo o que eles falam. A palavra de Deus diz: portanto, não imite as suas obras, porque suas obras são más, e eles não fazem aquilo que falam. Olha só, o próprio Jesus fala assim: olha, esses líderes das religiosos aí, eles falam muitas coisas boas, aquilo que está na palavra de Deus, eles falam, eles apontam para você fazer, mas eles não fazem. Muito difícil de se encontrar homens que vivem aquilo que falam. E é exatamente esses homens que fazem a diferença no mundo. E eu sei que hoje em dia na internet é fácil de encontrar pessoas que vendem palavras, que vendem argumentos, que vendem podcast, que vende uma meia dúzia de palavras de efeito e faz uma diferença e o cara fica milionário com pouco tempo. Na palavra de Deus é diferente, não tem comércio. A palavra de Deus você tem que viver. Eu digo que não tem comércio para os justos, para os honestos não tem comércio. Para nós não temos comércio nisso. A palavra de Deus é assim: de graça recebei e de graça dai. Perdão veio de graça, vai perdão de graça. Amor veio de graça, vai amor de graça. Ajuda veio de graça, vai ajuda de graça. Socorro veio de graça, vai socorro de graça para você, meu irmão. É assim que a palavra de Deus diz. Nós temos que viver aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós temos que viver da forma que Jesus falou para a gente viver. É tão difícil viver de acordo com a palavra, né? É difícil porque ela aperta a gente. Não é tão fácil quanto só apontar para os outros viverem. É bom quando você, a sua casa, sua família, mas começando por você, vive aquilo que a palavra de Deus diz para você, mesmo que venha te doer, mesmo que venha puxar a sua orelha. A Bíblia diz que quando você faz alguma coisa errada, se Deus é seu pai, se Jesus é seu pai, ele vai te corrigir. Então aceite a correção, mas faça aquilo que Deus manda fazer. Faça de acordo com o que você fala. Meu pai pregava muito para mim, e meu pai pregava com a palavra e pregava com a ação. Mas meu pai falava bastante, mas falava também com as ações deles. E algumas ações do meu pai eu nunca mais esqueci. Talvez eu tenha até esquecido algumas palavras dele, mas as ações eu não tinha como esquecer. Mas aquilo que Deus fez na vida do meu pai como exemplo para mim, eu nunca mais esqueci. O meu pai perdeu o pai dele quando ele tinha seus 30 e poucos anos. Mataram o pai do meu pai. Meu pai não era um homem muito justo, não era um homem de coração bom, era um homem bem ímpio e nada muito louvável nele. Então, como meu primo Zé Ramos diz, costumo dizer que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele acabou colhendo a morte por causa da semeadura dele, que foi uma semeadura injusta, né? E eu perguntei um dia para meu pai: pai, o senhor tem aborrecimento com
pessoa que matou o vovô, meu pai fala: meu filho, eu já perdoei há muito tempo. E te digo ainda mais, eu gostaria demais quando eu era criança eu perguntei, eu gostaria demais de encontrar com o homem que matou meu pai, pregar para ele, falar para ele o amor de Jesus, para ele não viver aborrecido, para ele não viver com peso talvez do crime, para ele se sentir livre. Eu gostaria que ele fosse livre do crime, livre com o perdão, que Jesus perdoasse ele e que ele vivesse uma vida tranquila. Houve o que passou, está perdoado. E eu gostaria muito que ele aceitasse Jesus para que eu pudesse viver o resto da vida com ele. Um homem transformado. Eu perdoo e Jesus também perdoa. E eu vi no olho do meu pai que realmente meu pai tinha... Eu, como criança ainda, perguntei isso. Eu vi que meu pai realmente tinha perdoado. E eu pensei comigo assim, meu Deus, se meu pai perdoou algo grande assim, eu não posso perdoar nada que é pequeno, eu não posso deixar de perdoar. E eu penso comigo, se Jesus me perdoou todo o meu pecado, como eu posso negar um perdão a alguém, né? Mas tem coisas que só palavras não dá, irmão. Só palavra não dá. E isso, principalmente, não se faz com palavra. Não se ensina com palavra. Não se fala com alguém perdão apenas com palavra. Se faz com coração. Meu pai foi lá algumas vezes para pregar para o homem, para ver se o homem recebia a salvação eterna e o perdão eterno. Então essas coisas eu aprendi com meu pai, que não pode ser só conversa fiada. No dia a dia, meu pai por muitas vezes tomou prejuízo em comércios e para não perder a palavra. E aquilo eu achava esse exemplo do meu pai de viver de uma forma justa tão mais forte do que falar e não cumprir aquilo que você fala. E meu pai me ensinou muito nisso. Meu irmão, falar sem palavras é a forma mais difícil, é a forma mais eficiente. Os seus filhos vão ficar assim em você, ó, só prestando atenção. Aquilo que você falar para eles, eles vão te ouvir, mas não vão guardar para sempre. Mas aquilo que você viveu, o exemplo que você der, eles vão guardar para sempre com eles. O exemplo que você der para os seus filhos de amor, o exemplo de cuidar de alguém do seu lado, de dar uma cesta básica para alguém. Uma vez chegou um pessoal lá em casa e meu pai foi lá e pegou comida e foi levar lá embaixo para dar para a pessoa. E meu pai nem deve lembrar disso. E eu fiquei observando, falei, que coisa bonita que meu pai fez. Que coisa bonita. Essas coisas assim, nunca mais esqueci. Talvez se ele tivesse falado assim comigo 1000 vezes, Davidson, se você tem que ajudar as pessoas, você tem que dar comida para as pessoas, você tem que fazer as pessoas, se você fizesse isso 1000 vezes, e ele tivesse falado para mim 1000 vezes, talvez eu nunca ia lembrar. Mas ele fez algumas vezes e eu percebi isso, eu achava isso bonito. Então, meu querido, não fala com palavras só não, fala com ações, porque Jesus disse que aqueles que chegam um dia, vai chegar diante do tribunal dele e vai falar assim, quem são vocês? Eu nem conheço vocês. Não, Jesus, nós somos aqueles que pregamos bonito, nós falamos bonito, nós expulsamos demônio, nós fizemos tanta coisa bonita lá embaixo. Jesus falou assim, eu não conheço vocês, não, vocês que praticam iniquidade, vocês que vivem completamente diferente daquilo que vocês pregam, não conheço vocês. Então, eu vou acertar a conta com vocês. Tudo que nós temos que fazer, irmão, é falar e viver. Tão simples. Falar e viver. Aquilo que você prega, fale. Então, fale pouco para não precisar de viver muita coisa. Então, fale e viva acertado. Vive aquilo que você é. Vive aquilo que você ministra. Viva aquilo que você fala, aquilo que você ensina para os seus filhos. Porque é isso que vai permanecer para sempre. Deus te abençoe, irmão. Paz e graça.